Ei, presta atenção que agora a gente começa a derrubar o antigo regime. Isso mesmo. Lembra que a burguesia, quando ela surge lá no final da Idade Média, né, junto com o renascimento comercial e urbano, a burguesia, gente, ela é como se fosse uma erva daninha que nasceu no feudalismo. E ela destruiu o feudalismo. Vamos lembrar que é a burguesia que fomenta o mercado e que vai movimentar a sociedade urbana e que vai aumentar o fluxo de pessoas, aí aumenta a peste negra, aí a burguesia corre lá no rei e fala, e agora? E nós temos que fazer o Estado, vamos colocar o Estado na sua mão, porque a burguesia queria o Estado maior para ela poder comercializar mais. O Estado é formado, mas não só com o apoio da burguesia, porque a nobreza também vem junto. A burguesia não consegue o apoio mais próximo do rei que ela queria, mas ela consegue formar o Estado. De repente, dentro do Estado, ela vê que o Estado continua religioso, ela vai lá e cola nos protestantes e ajuda na reforma protestante. Inclusive, vai surgir um reformador burguês, né? O próprio Calvino, lá por volta de 1533, antes dele o Lutero em 1517. Depois nós temos a burguesia enxuxando, dando dinheiro para os renascentistas, para que eles construíssem obras de artes baseadas no conceito do humanismo, que é a valorização do homem pelo homem, né? A valorização do homem, do conhecimento que ele tem sobre o sistema da natureza, e ela dando dinheiro, ficou conhecida naquela época como mecenas, né? Se você é atleticano, cruzeirense, está me assistindo aí, sei lá, flamenguista, paulistano, corintiano, sei lá, qualquer time do Brasil, vocês provavelmente têm dentro dos seus times os mecenas, que são os milionários que financiam times ou que dão dinheiro para que o time permaneça aí trabalhando e conquistando seus títulos, né? Enfim, olha que loucura. Os mecenas eram burgueses. A burguesia, então, já tinha conseguido fazer o Estado. Não era o Estado que ela queria, porque era um Estado interventor, né? O mercantilismo. Estado chatinho, mas já era um Estado. Ela modificou o pensamento religioso, acabou aquele negócio de ir contra a usura, contra o lucro. E ela modificou o pensamento cultural. A burguesia precisava dar o checkmate no Estado absolutista. Para dar o checkmate no Estado absolutista, a igreja financiou as ideias iluministas. A igreja vai sustentar a filosofia iluminista para que a filosofia iluminista acampe na mente dessa sociedade que já foi extremamente modificada, para essa sociedade tirar do poder esse rei absoluto, esse rei tirano. Só que antes disso acontecer tem a teoria. Eles começam a teorizar. E aí os iluministas, eles começam a falar, e eles começam a dizer, né, ou a espalhar as suas ideias dentro de campos que nós vamos conhecer como campos da democracia, né? Um dos grandes, né, um dos principais aí, filósofos desse período, sem sombra de dúvida, é um camarada chamado John Locke, né? O John Locke, gente, sem sombra de dúvida, o cara interessante, né? O John Locke, ele escreve a partir de 1632, na verdade, 1632 é quando ele nasce. A partir de 1645, 50, né, ele começa a escrever. E o John Locke, né, nas suas escritas, nas suas andanças, etc, etc e tal, o John Locke vai escrever sobre 3 direitos inalienáveis que o povo tem, né? O John Locke vai escrever sobre o direito à vida, o John Locke vai falar que nós temos direito à liberdade, e o John Locke, ele vai dizer que nós temos direito à propriedade, tá bom? É o John Locke sendo John Locke, né? A burguesia sendo burguesia. Olha que lindo, gente. O John Locke inicia o seu discurso falando que nós nascemos, então porque nós nascemos, nós permanecemos com o nosso direito à vida e ninguém pode tirar a vida de ninguém. Inclusive, está aí legitimamente o início do nosso direito, né? O John Locke fala que todos somos livres, então nós temos que permanecer com a nossa liberdade. Inclusive, se a gente for levar a ferro e fogo aqui a teoria do John Locke, se ele está discutindo a ideia da liberdade aqui, quer dizer que não tem mais escravidão. A gente não pode mais elencar a lógica da escravidão. É liberdade. Não tem escravidão mais, nós somos livres. É a partir daqui que a liberdade é discutida não só, né, lá na Europa, mas vai ser trazida para a América. Na Europa começam a falar dessa liberdade, tá? E o John Locke, ele introduz um conceito para os burgueses que foi assim, fenômeno. O que nós tínhamos até a formação dos absolutistas, né, dos estados absolutistas? Nós tínhamos um estado que mandava em tudo, né? E nós tínhamos uma classe crescente que era a burguesia, que estava tendo muita propriedade.
Quando o John Locke escreve sobre direito à vida e à liberdade, ele está falando que todo mundo tem direito à vida e à liberdade. Mas ele está falando que todo mundo tem direito à propriedade. Mas é uma matemática que não fecha. Porque não tem propriedade para todo mundo. Quando alguém é proprietário de alguma coisa, a outra pessoa não pode ser. Então essa matemática ela é menos e mais ao mesmo tempo. Ela soma para um e diminui para o outro. Isso quer dizer que o John Locke está falando aqui, em outras palavras, que essa propriedade vai ter que ser garantida pelo Estado. Olha a inteligência dos camaradas. Quem garante a propriedade de quem tem a propriedade não é o proprietário, é o Estado. O Estado é quem? O Estado é todos. Gente, eu sou um gênio. Presta atenção na minha genialidade aqui, ó. Quem são todos? Todos os que são proprietários e todos os que não são proprietários protegem a propriedade de quem é proprietário. Vou falar de novo, ficou confuso, né? Anderson é proprietário. Anderson tem o apagador. Logo, vocês que não têm o apagador junto com o Anderson, ajudam o Estado a proteger a riqueza que é do Anderson, através dos impostos. Nós não pagamos impostos, nós não temos aí o sistema de segurança pública, né? Polícia Militar de Minas Gerais, o Exército. Então, quando rouba alguma coisa na sua casa, você não liga para o Estado. Quando você liga para a Polícia Militar, você está ligando para o Estado. É o Estado defendendo a sua propriedade. Gênio, gênio. Para a burguesia, ele é um gênio. Beleza? Bom, olha, começamos com os 3 direitos inalienáveis. Vocês podem ver que aqui ele não está atacando o Estado de forma veemente. Por quê? Isso vai ficar a cargo de outro iluminista, né, de um outro camarada que nós vamos falar agora, que é o velho e bom Montesquieu. É o Montesquieu que escreve. É o Montesquieu que vai atacar o Estado. O Montesquieu fala o seguinte, olha, para a gente ter um Estado bacana, este Estado deve ter divisão de poderes. Segundo Montesquieu, o Estado ele deve ter um poder executivo, o Estado ele deve ter um poder legislativo e o Estado ele tem que ter um poder judiciário. Presta atenção que quando Montesquieu fala sobre isso, ele não está falando de uma pessoa com os 3 poderes. Ele está falando que dentro do Estado tem que ter os 3 poderes na mão de pessoas diferentes. É como se ele estivesse falando da democracia desse poder ali, ó. Tem que ser 3 pessoas. Alguém que executa, né, tudo que foi estabelecido através da legislação e alguém que faz a legislação funcionar, que é dentro do judiciário. Olha que lindo. Segundo John Locke, quer dizer, segundo Montesquieu, esses poderes não podem coincidir na mão de uma mesma pessoa, porque senão você vai estar dando poder absoluto para ela. O legislativo fiscaliza o executivo, que fiscaliza o legislativo, que fiscaliza o judiciário, que fiscaliza o legislativo, e cada um fiscaliza todo mundo. Já ouviram falar no termo velha política no Brasil, não já? O que é o termo velha política no Brasil? Vou te explicar. O presidente da República troca favores com o legislativo. Logo, o legislativo apoia o presidente naquilo que ele precisa. Isso pode existir? Não. Isso é compra de voto. Lava Jato, mensalão, mensalinho. A política agora que está sendo adotada no Brasil é essa aqui, ó. Legislativo e executivo se apoiam. É ruim isso, porque esse cara comete crime e esse também. Só que é como eles que têm o poder de se auto-julgarem, nunca um vai julgar o outro. Montesquieu era um gênio. Ele falou que não era para coincidir os poderes. No Brasil a gente dá um jeitinho, né? Beleza? Tem um outro camarada, né, que vai discutir muito a respeito da liberdade de expressão, que é o Voltaire. O Voltaire é especialista na liberdade de expressão. Estado absoluto não deixa você falar o que você pensa. Voltaire acreditava que nós tínhamos o direito de falar. Inclusive, Voltaire é o dono da frase célebre, né? Posso eu não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Olha que lindo. Voltaire.
O Voltaire, ele é aquele cara que fala, olha, por mais que o Estado não goste, ninguém pode proibir a pessoa de ter uma opinião diferente do Estado. A opinião diferente do Estado, enquanto Estado representante, não é opinião sobre a pessoa, e sim a opinião sobre o Estado, o governante. Então, nós podemos sim falar, ainda que não haja concordância. Quando essas coisas acontecem, nós estamos falando de novo de democracia. E existe um outro camarada, que nós chamamos ele de Rousseau. O Rousseau é fantástico, moçada. O Rousseau escreve sobre tanta coisa, o Rousseau foi preso, né? O Rousseau fala sobre a desigualdade social, o Rousseau fala uma coisa muito doida. Duas coisas que nós vamos preservar de Rousseau aqui. Primeiro, uma coisa que não tem a ver com os iluministas, mas que eu vou usar. O Rousseau dá uma voadora no John Locke. O Rousseau fala, ó, por nascer a propriedade, nós vamos também fazer nascer, nós vamos parir a desigualdade. Porque quando nasce a propriedade de uma coisa, quem não tem, não está na condição de igual. Quem tem está de um jeito, quem não tem está de outro. Ao sistema econômico que nós estamos vivendo aí, sistema capitalista, é de desigualdade, né? Ou vocês acham que o sistema é justo? Não é. É o sistema que existe aí, mas não é um sistema justo. O Rousseau fala então sobre a desigualdade. Ele fala, olha, os males que vão ser tragos para essa sociedade têm a ver com a propriedade privada. Só que não é isso que eles usam do Rousseau. O Rousseau também ele é lindo, ele é um gentleman, um cara que pensava muito bem, parecia o Anderson. O Rousseau fala sobre a democracia representativa, que é o que eles vão usar de Rousseau no iluminismo. O que é isso, Anderson? Bom, o Rousseau nos alerta para uma coisa. A melhor democracia, segundo Rousseau, é a democracia de Atenas. Lá em Atenas, ninguém representa ninguém. Todo mundo se representa. Saca? Não tem esse negócio, me representa, não. Lá em Atenas, nas ágoras, né, nas assembleias chamadas de eclésia, lá em Atenas cada um se representava. Então John Locke, quer dizer, o Rousseau vai falar que a melhor democracia é a de Atenas, que ele denomina de democracia direta, que é aquela que você mesmo faz. É você mesmo que vota, você mesmo que discute. Só que em Atenas o número de cidadãos era reduzido, porque lá em Atenas era censurado quem ia ser cidadão ateniense. Aí Rousseau fala, olha, como a possibilidade de sociedade cresceu demais, não dá para a gente ficar com uma sociedade com democracia direta. Então nós vamos tornarmos, segundo Rousseau, escravos da democracia, que é essa democracia representativa. Vou colocar DR aqui para diminuir a escrita, ó. Democracia representativa, ó, democracia representativa. Então, segundo Rousseau, nós vamos nos tornar aí, ó, escravos da democracia representativa. E por que Rousseau fala isso, que nós vamos nos tornar escravos da democracia representativa? Porque ele fala o seguinte, ó, para a democracia representativa funcionar, nós vamos ter que fiscalizar ela o tempo inteiro. Por isso que ele fala que nós vamos ser escravos. Essa democracia precisa ser fiscalizada. Por que ele fala isso, Anderson? Porque na democracia representativa, nós elegemos representantes. Então quer dizer que esses representantes fazem a vontade do povo. Se nós elegemos, eles têm que fazer o que a gente precisa. Para eles fazerem o que a gente precisa fiscalizar. Como a gente vai saber que eles não estão fazendo o que a gente precisa se a gente não fiscaliza? Por isso nós somos escravos. Então Rousseau fala, olha, nós vamos fazer então a democracia representativa, mas, pelo amor de Deus, fiscaliza. Se vocês não fiscalizarem, vai dar merda o negócio. Ao Brasil, a gente não fiscaliza a democracia representativa. A gente vota de 4 em 4 anos. E muita gente que votou há 4 anos atrás já nem sabe em quem votou no último governo. Você vota para deputado, para senador, para não sei o quê, você lembra do presidente mais ou menos. Se ele ganhar. Se ele perder, fica mais difícil. Nós não estamos nem aí para a democracia. A nossa democracia é resumida em direita e esquerda e a gente nem sabe o que é direita e esquerda. Não fiscalizamos.
Se nós fiscalizássemos, não teriam tantos partidos. No Brasil nós temos, se não me engano, 36 legendas partidárias. 36 legendas partidárias que recebem dinheiro público para a manutenção dos seus partidos. Se eu fiscalizasse de forma correta, eu deixaria ter 36 partidos. Quanto mais partido, mais dinheiro gasta. Óbvio. Dinheiro público. Então, Rousseau fala isso. Bom, para a gente concatenar o nosso pensamento a respeito dos iluministas dentro da política, nós vamos ter que citar aqui o D'Alembert e o Diderot. Tanto o D'Alembert quanto o Diderot são os que nós chamamos de enciclopedistas. É aqueles que resguardavam o conteúdo nas enciclopédias. É eles que juntavam os textos, né, que organizavam os textos, até para a galera ter acesso à leitura. É o D'Alembert que vai perguntar num diálogo com Voltaire. O D'Alembert pergunta, né, num diálogo com Voltaire. É o D'Alembert no diálogo com Voltaire que D'Alembert fala: Voltaire, mas como que o povo vai entender tanto conhecimento? Voltaire vira e fala: o povo, por si só, é ignorante. Eu não escrevo para o povo. E aí a gente tem que entender, né? Os iluministas, gente, eles não estão escrevendo para a população. Os iluministas estão escrevendo para a burguesia. A burguesia estudava. Daí a importância de estudar até hoje. E como ela estudava, ela entendia os processos. Por isso ela usou o conhecimento para fazer revolução. Ela tem o conhecimento e ela usa a massa de manobra, que é a população, julgando que essa massa de manobra vai ter liberdade, igualdade e fraternidade. Não vai ter. O liberté, igualité, fraternité, que vai tanto falar, a liberdade é diante a justiça, a liberdade é de ir e vir, não é a liberdade de riqueza. A igualdade não é todo mundo ficar rico, todo mundo ficar pobre. A igualdade é perante a justiça. Todos serão iguais perante a justiça. Quando for te julgar, não vai olhar se você é negro, se você é branco, se você é mameluco, se você é pobre, se você não é pobre. Não é isso que vai olhar. Quer dizer, é o que não deveria olhar, né? Mas enfim, é isso. Não está falando de igualdade financeira, muito pelo contrário, está falando de propriedade financeira. Está falando que o Estado tem que ser o garantidor e o mantenedor dessa propriedade. Haja vista que a população mais rica do planeta é um número reduzidinho, assim, ó. Acho que 10% da população do mundo fica com 90% da riqueza do mundo. Deu para entender, né? E quem protege esses 10% da população? A população inteira. Porque nós financiamos o Estado. E o Estado garante a propriedade. Meus queridos, espero que tenham entendido.